Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior Vargas, host do podcast Múltiplos, que inicia hoje. Hoje é dado start e eu estou me sentindo muito honrado, porque hoje eu convidei duas pessoas muito especiais para mim, que têm uma história de vida completamente inspiradora, que vai com certeza te motivar, te incentivar a ser uma pessoa melhor, a vencer todas as adversidades da vida e construir uma vida sólida naquele que a gente acredita, né, que é Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença de vocês. Osnan Lima, Brenda Vargas Lima, me sinto muito honrado em ter vocês aqui hoje. Então, prazer. Vem até combinando comigo, ó. Mas a gente se sente muito honrado de estar aqui e não tinha como dizer não para um convite dela, né? Para nós é uma honra, né, estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito edificante. Que assim seja. Né, pastor? Eu já trouxe o pastor aqui de arrancada, porque a gente sabe que precisa de pessoas, né, que vão passar essa segurança. Imagina, meu primeiro podcast, como que eu vou estar? Tô completamente nervoso, já tenho TDAH, hoje ele tá batendo no teto, né? Mas o que eu pensei, minha estratégia foi essa, vou trazer pessoas aqui que eu admiro muito, me passam uma segurança, que são aquelas pessoas que eu sempre procuro, né, quando eu tô passando pela tempestade, pelo deserto, quem é que eu chamo, são eles. Então, para iniciar toda essa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a vida de vocês, né? Hoje vocês são implementadores, para mim, a melhor igreja que a gente tem aqui dentro de São Leopoldo, que tem uma visão completamente instituída em Cristo, mas com uma liberdade que a gente percebe que não existe em nenhum outro lugar. Então eu queria que vocês começassem a falar para mim toda a trajetória de vocês até chegarem nessa grande explosão que foi, né, esse movimento âncora aqui dentro de São Leopoldo. Vamos lá? Então, acho que tudo tem um início, né? Tudo tem um começo. E eu acredito muito que antes de nós começarmos algo relevante, algo precisou ser construído dentro de nós. Então, foi um processo muito grande. Eu e a Brenda estamos há 15 anos juntos, 9 anos de casados. Temos o nosso 9 anos convertido também. 9 anos convertido. Tá, só um pouquinho, te cortando. Quando que vocês começaram a namorar? Nós começamos a namorar dia 17 de junho de 2009. Tá, quantos anos vocês tinham? Ah, essa parte não Essa parte não. Mas eu tinha de 16 para 17, a Brenda tinha 13. A Brenda era bem novinha e duas crianças, né, imaturas. Hoje eu sempre digo que se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje com os meus 17 anos, eu seria uma pessoa muito mais do que eu sou hoje. Eu não sou grande coisa não, né? Mas houve todo um começo de tudo, a história por trás disso. Então, como eu disse, primeiramente, 9 anos de casado, foi 9 anos de conversão. Nós encontramos Jesus no meio de uma grande tribulação do nosso relacionamento. Como nós começamos a nos relacionar muito cedo, né? Era um período de muita imaturidade. E quando nós somos imaturos, nós sofremos, né? E com essa imaturidade, o nosso relacionamento sempre foi muito difícil, né? Tanto que a gente era conhecido pela cidade como casal drama, né? Era casal drama. Então, como nós éramos muito imaturos, nós acabamos sofrendo muito, que gerou muitas sequelas, assim, né? No nosso relacionamento. E nós encontramos Jesus num desses períodos, assim, no meio de um deserto, né? Do nosso relacionamento, como nós nos feríamos muito. Nós encontramos Jesus na restauração, né? O primeiro Jesus que nós conhecemos foi o Jesus que restaura todas as coisas. Aí Jesus começou a restaurar o nosso coração, a nossa identidade. Porque como nós temos histórias assim que eu não tive pai, né? Eu tive só minha mãe que me criou. Ele tinha pai que por um período não era um pai que esteve muito presente, trabalhava bastante assim na sua adolescência. Como todos os pais, né? Como todos os pais, né? Eles querem dar o melhor para os filhos e eles trabalham demais. Então eles não conseguem ter toda aquela atenção para os filhos, porque na verdade tem que trazer um mantimento dentro de casa. Então, tinha muitas vezes que precisava uma conversa, um diálogo, sentar para conversar e não existia. Por quê? Porque a gente entende perfeitamente
existia todo aquele trabalho, contexto, viagens, meu pai trabalhava muito fora. Então, por quê? Porque tinha que sustentar, imagina, 4 filhos, né? Aí imagina 2 pessoas, né, que já carregam uma história assim, que não era muito fácil se relacionarem cedo. Algo ia dar errado, né? Mas, por fim, nós encontramos Jesus, Jesus restaurou, né, o nosso relacionamento, restaurou a nossa identidade primeiro como filho, né? E a gente vê que nesse período, assim, quando a gente não se conhece, há uma comparação quando a gente não conhece a nossa identidade. Aí a gente acabava se comparando e fazendo a mesma coisa que os outros faziam na época, né? A gente não era de fato quem nós nascemos para ser. Nós éramos o que a cultura estava fazendo, né? O que a cultura fazia na época, nós fazíamos Eu também. acredito muito num propósito. Então, o que aconteceu antes disso, nós vivíamos uma vida sem propósito. Então, nós encontramos um propósito através de quem? De Jesus. Então, Jesus nos deu um sentido para a vida. Então, há 2 crianças imaturas, inconsequentes. Jesus vai lá, pega 2 improváveis e torna pessoas prováveis. Então, é um propósito de vida. Eu sempre digo que uma das maiores tragédias da vida é viver uma vida sem propósito. Não sabe para onde vai, não sabe o que quer ser, não sabe o que quer empreender, não sabe para onde, qual o destino que você quer ir, só quer. Tá ali, estou vivendo. Eu por muito tempo fui essa pessoa, só existo. Então, quando eu era menor, eu nunca tive um sonho. Qual que era o meu sonho? Não tinha sonho. Eu existia, vivia. Então a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Mas para os sonhos de Deus ser maior que os meus, eu preciso sonhar. Então eu não sonhava. Então Deus nos deu esse propósito de vida. Então curou, restaurou, transformou. E não era a gente falando assim, nossa, faz 15 anos, 9 anos de conversão. Parece que foi tudo muito rápido. Mas na verdade foi um processo. Não, foi sofrido. Aconteceu muitas coisas. Daí depois que a gente estava junto ali, a gente começou a se estabilizar em Cristo. Mas mesmo assim ainda tinha algumas coisas para ser curado. E Deus é um processo. E Deus foi curando, trabalhando, transformando, até nós nos tornarmos quem nós somos hoje. Então, eu sempre vejo que é um propósito de Deus. Há um propósito sobre todas as coisas. Eu acredito muito, principalmente quando fala de sonho, né? Que, querendo ou não, nós somos movidos pelos nossos sonhos. E quando a gente vive dentro de uma bolha, querendo ou não, quando a Brenda fala de cultura, né? Querendo ou não, eu sou amigo de vocês a vida toda. Então, querendo ou não, quando a gente olha para a nossa cultura é tudo aquilo que é nos apresentado. Tudo aquilo que a gente, como a gente nasceu dentro de um bairro, querendo ou não, que tem um nível de periculosidade muito grande. Né? A gente se criou indo em velório e não em formatura, essa que é a verdade. Né? Esses dias eu estava refletindo sobre todos os nossos amigos que andavam junto com a gente, jogavam bola junto com a gente, que hoje, infelizmente, não estão mais aqui, porque a cultura onde eles foram criados, foram levando eles para um caminho, né? Que eles não souberam fazer uma escolha diferente, seguiram no fluxo, e querendo ou não, se nós estivéssemos lá, nós teríamos seguido também. Mas a importância que eu falo agora do sonho, é esse sonho que a gente busca é sempre fora, nunca é dentro, né? A gente começa a buscar a Deus, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ler as histórias e os novos sonhos começam a brotar dentro da gente, né? Isso é uma das coisas que eu acredito assim, plenamente, e esse foi um dos fundamentos que fizeram abrir esse projeto, né? O projeto Dona Sandra Educa Mais, que nós temos aqui dentro da Confeitaria Dona Sandra, que é um projeto que fomenta a leitura e a educação. Porque, infelizmente, a gente não consegue levar as pessoas para fora do bairro, mas a gente pode levar o pensamento dela e os conhecimentos dela para outros lugares. E é assim que nascem os sonhos. Né? E nós necessitamos de sonhos, a gente não pode parar de sonhar. No momento que a gente para de sonhar, a gente morre. Então essa história de vocês, né, isso que o Nando traz de sonho, tu vê que é tudo muito relacionado, né? A Deus incrementando um sonho, Deus colocando, Deus indo além. Mas tá, me diz uma coisa, beleza. Aceitaram Jesus para consertar ali, querendo ou não, é a saída, né? A gente precisa de Jesus, mas só que isso a gente vê também que existia um grande amor ali. Porque, querendo ou não, hoje o que a gente mais vê é relacionamentos líquidos, né? Solúveis que vão acontecendo e ao mesmo tempo vão se desmanchando. Né? Ao mesmo tempo que eles vão se construindo, por outro lado vão se desmanchando. Essa escolha de
direcionado a Cristo. Teve a influência de alguém? Teve alguém que levou para vocês uma mensagem? Foi alguma coisa? O que aconteceu ali? Na época, né, a gente tinha uma amiga muito próxima, né, uma amiga que ela é presente até hoje, a Karina, e ela nos apresentou, né, esse amor, assim. Ela nos trouxe, assim, a realidade desse amor, assim. Porque como nós já crescemos nessa cultura, nós não somos ensinados a pensar, como você estava falando. A cultura que a gente cresce, por exemplo, não é nos ensinada a pensar, né? Na escola nós não somos ensinados a pensar. E a geração de hoje menos ainda, porque hoje a inteligência artificial faz um trabalho para ti. Então nós não somos ensinados a pensar. Ou a gente descobre isso sozinho, né? Na cultura que a gente vive. Porque tem outras culturas que a criança já é ensinada a pensar desde o berço, né? Que a mãe já dá autoridade para a criança falar, mas na nossa cultura, por exemplo, os pais eles repreendem, eles não dão voz para a criança. E aí eles não ensinam a criança a pensar. E aí quando a gente não é ensinado a pensar, a gente não sonha, né? Ou a gente olha a vida dos outros e pensa assim, tá dando certo para ele, vai dar certo para mim também, né? E era exatamente isso que nós fazíamos na época. Só que aí quando nós fomos apresentados a esse amor e o que fez realmente esse amor permanecer foi a presença do Senhor. Porque nada é mais forte do que a presença, né? Palavras podem te convencer, assim, mas a presença te faz permanecer. A presença, ela te faz ficar ali naquele lugar diante do Senhor e saber que, independente de tudo que acontecer à volta, nós sabemos que é verdadeiro. Né? Ela quer fazer tu se sentir parte. A presença faz tu, eu quero fazer parte disso. A mesma coisa tu tá sentado com alguém, tu vê alguém tão importante, tu fala, pô, eu quero aprender, eu quero estar perto. A presença de Deus, ela faz isso, faz tu querer estar perto. Então quando ela apresenta Jesus, a gente tá num período de separação no relacionamento, e a Brenda veio, cara, a gente precisa ir pra igreja, Jesus falou comigo, e eu falei, pô, não vem com isso. Não, minha família era cristã, eu sei, tá querendo colocar Jesus no meio agora pra restaurar e tal. E ela, não. E ela falou, não, vamos. Tá, no final de semana eu fui. Teve até um teatro na época, assim, e foi maravilhoso, assim, Deus falou muito assim comigo. E eu falei, tá, mas não é isso ainda, eu vou esperar. E a gente ficou num processo de 9 meses, né? 9 meses até a gente falar assim, não, eu quero pertencer a Cristo. Então nesses 9 meses, eu sempre digo para as pessoas, aceitei Jesus, pronto, agora sou crente. Não, crente é todo aquele que crê em algo. Se eu creio em algo, então eu sou um crente. Mas cristão é diferente, é a mentalidade de Cristo, é uma metanoia, uma transformação na mente da pessoa. Eu digo, conversão é tu fazer a conversão, trocar a rota. Então nós demoramos 9 meses para mudar a rota. Então nesses 9 meses aceitei Jesus, aceitamos a Jesus. Mas durou 9 meses até nós nos batizarmos. Daí por isso nós casamos. Então nós casamos porque nós queremos fazer parte. Aquela presença de Deus fez nós querer ter vontade de participar daquilo. Então nós não precisamos casar, precisamos consertar as coisas. Então isso fez com que nós chegássemos até onde nós estamos hoje. E o casamento por si próprio já é uma coisa que quebra a cultura, né? Porque da nossa família, da minha, ninguém era casado, por exemplo. Ninguém tinha, todo mundo era ajuntado, né? Mas ninguém de fato era casado. E na tua família somente os teus pais, né? Ninguém tinha de fato assim um casamento sólido. E na minha família, principalmente, eu não via isso acontecer, sabe? Há gerações, assim, eu não via casamentos sólidos acontecer, sabe? Algo que desse frutos daquele casamento e permanecesse, frutos que permanecessem. Não, todos os casamentos eram descartáveis, assim. Então já foi algo, assim, que desde o início, Jesus já quebrou aquela cultura, sabe? Até porque, imagina, faz 9 anos atrás, né? Em 2015, então imagina, a Brenda casou com 18, eu com 22. Pô, como assim, tão casado tão novo? Pra que casar? Não estão aproveitando a vida, né? Tipo assim, pô, acabou, chega. Mas, não, cara, a gente aproveitou muito a vida. A gente ouviu coisas que nós nunca pensaríamos que iria viver. Então, comecei a sonhar, comecei a crer em coisas que Deus começou a falar, não é possível. E aí nós começamos a ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento onde nos trouxe cura. Onde nos trouxe transformação, restauração. Como eu digo, é um processo. Ninguém está pronto. No momento que eu disser, eu estou pronto,
beleza, então já posso subir pro céu porque já cumpri minha missão aqui na terra. Então eu não estou pronto, eu estou em processo todos os dias. Todos os dias eu vou ter que ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um pastor melhor. Todo instante há um processo, uma evolução. Então as pessoas elas querem pular o processo. Elas querem colocar a carroça no vento dos bois. E não é assim. Cara, aceita Jesus, beleza, agora deixa ele fazer. Sempre digo, por isso que a religião ela nos sufoca, porque ela quer impor algo sobre nós. Na verdade, o reino não é imposição, é algo que deixa livre. É você se tornar uma pessoa livre em Cristo. Então, a liberdade em Cristo é a melhor coisa que pode acontecer com você. Então, na verdade, quando vocês encontram a Deus através de uma pessoa que fala para vocês de Jesus, ao invés de buscar uma libertação que seriam se separar, vocês buscam libertação em Cristo, né? Que é uma completamente a contramão daquilo que é nos imposto, né? O que é nos imposto? Tem uma pessoa melhor ali na frente, né? Tem alguém que vai ser muito de Deus agora. Por que tu tá passando por isso aí? Tu não precisa passar por isso aí, né? E ao mesmo tempo vocês criam essa aliança com Deus. Parece que tudo começou a fluir, querendo ou não, né? Eu olhando, né, para a vida de vocês, a gente pode perceber, e principalmente essa questão que o Osna fala, que, cara, ele me libertou, entendeu? Agora estou em Cristo, então o que ele tem para mim, qual o sonho que ele tem para mim, está acima já dos nossos sonhos, né? E então vocês começam a viver essa nova transformação. Mas e aí? Tá, beleza, aceitou Jesus, seguiu todo aquele processo de aceitar Cristo e tal. Igreja âncora. Depois ainda ele nos deu uma profissão, né? De fato. Nós éramos CLT, né? Verdade. E aí ele nos deu uma profissão, assim. E foi algo muito sobrenatural que um dia num culto, né? Ele falou assim, usou alguém para falar que nós não trabalharíamos mais diretamente pro homem, que Deus faria nós prosperar nele. Que não dependeria mais da mão do homem. Aí deu alguns meses assim, a nossa profissão começou a faturar muito, assim. Ele nos deu, aí eu comecei a tirar foto e já de início, assim, já começou a faturar muito. E agora, depois de muitos anos, assim, nós ficamos 8 anos na profissão, né? 8 anos. Esse último ano agora a gente largou a profissão, né? Que daí, Esse ano? Esse ano. Que aí Deus nos pediu, quando estava prosperando mais, quando a gente não precisava nem vender mais, nem se preocupar em vender, então ele já prosperava sozinho. Aí Deus nos pediu, né? Agora é a hora de largar, né? Porque se a gente depende da mão de Deus desde o início, a fotografia foi ele que deu, né? Como um método, né? Como uma fonte de recurso. É a estação, e né? agora Deus pediu. Deus, sempre digo, Deus não vai chamar ninguém que não tem nada para deixar. Então Deus ele nos dá, começa a encher o barco e ele fala, agora deixa o barco para mim. Então é onde está ligado o nosso coração. Está ligado em Deus mesmo, porque muitas vezes a gente quer o quê? Eu quero a bênção. Eu quero prosperar, eu quero enriquecer, tá? Mas o que me faz prosperar, o que me faz enriquecer é Deus. Então às vezes nós só queremos a bênção, não aquele que pode nos abençoar. Então as pessoas elas invertem os valores. Nós escolhemos aquele que pode nos abençoar. Então, independente de qual é a estação, independente se ele vai ter, vamos devolver para ele a empresa ou não vamos, eu sei que qualquer estação que eu estiver, ele vai me abençoar. Porque eu estou com um cara que me abençoou. E não com não foi um processo muito fácil esse, de largar também. Porque Deus nos ensinou a amar. Deus nos ensinou a amar. Eu fico pensando, né, querendo ou não, porque eu até tinha pulado essa parte da fotografia, que eu, né, falando de mim agora um pouquinho, que eu lembrava, eu falava assim, pessoal, para eles. Vocês vão fotografar o meu casamento. Demorou muito tempo. Eles não se aposentaram em nada. Mas, né, pra mim, eles vão abrir uma sessão. Vamos dar um jeitinho. A gente é bem velhinho assim. Ali a fotografia foi algo extraordinário que Deus fez. Nos ensinou a amar. Nos ensinou, a Gabriela que tinha muito desejo. Eu falei, então, pronto. Estou há 4 anos na empresa, eu peço demissão, eles me mandam pra rua. Eu fiz tudo na minha cabeça, assim, foi um cara que, tipo assim, pensava um pouco mais à frente. Então eu pensei um pouco mais, não, faz o seguinte, eu vou ter 5 meses de segurança, ganho seguro-desemprego, qualquer coisa eu volto pra dentro da empresa se der errado. Dei todo o dinheiro que eu pegar da rescisão, quito as contas e invisto na fotografia.
Investiu em mim, Investi na curso. Brenda. Peguei na planta. Pagou mais barato, parceladinho, tinha 5 meses de carência. Deu tudo certo. E quando nós investimos tudo, compramos. E a Brenda, eu sempre digo que a Brenda ela é uma pessoa autodidata. Ela vai lá e ela desenrola. Pegou na mão, ela vai fazer acontecer. E ela fez isso, só que eu fiquei com medo. Porque num tempo atrás, quando ela era mais novinha ainda, ela falou, não, tem desejo de fotografar e tal. A mãe dela comprou uma câmera, semi-profissional. Bem e ela jogou essa câmera sei lá onde. Ela não deu continuidade. Eu fiquei com aquele receio, vou investir dinheiro, mas enfim, vamos lá. Eu investi em 3 meses, passou 3 meses, ela já estava faturando o que eu faturava na empresa. Eu falei, opa, aí tem coisa. Alguma coisa dá. Daí passou 4 meses, 5, nós percebemos que eu já nem estava no seguro, tinha acabado o seguro-desemprego e Deus estava nos mantendo. E aí nós lembramos daquela palavra. Da palavra, sempre nós lembrávamos da palavra. Nós nunca mais trabalharíamos para o homem. Deus iria nos sustentar a partir daquele momento. Parece loucura, mas eu sempre falo que Deus ele pega aquelas pessoas loucas e confunde os sábios. Então Deus começou a nos sustentar até o momento. Então hoje, quando nós largamos a profissão agora em 2024, nós estávamos no auge da nossa fotografia. Então ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Não, lembro que vocês estavam fazendo até eventos, eu vi vocês palestrando. E uma vez postaram palestrando, super. Eu olhei, não, já era, estouraram. Estouraram, ainda bem que eu falei com eles que me fotografaram antes de sucesso. E agora, realmente, a gente teve que deixar. E muitos contratos ainda vieram, quero pagar 5 mil à vista, 6 mil, e a gente não, né? Estamos encerrando e tal. Mas a gente vê que isso é particular, esse chamado é particular para cada um, né? Porque a gente não pode também generalizar isso, agora eu vou ter que abandonar para servir a Deus, sabe? Então a gente tem que ver que isso também é um propósito particular. E não é que às vezes as pessoas olham para isso e tem filhos preferidos, entendeu? Deus tem filhos preferidos. Não, Deus tem filhos, cada um com um propósito diferente, né? O propósito da tua vida não vai ser o propósito da nossa vida, né? E o recurso, independente de como vir, Deus vai abençoar. Né? Se for trabalhando de tal forma, se for trabalhando como pastor, se for trabalhando como fotógrafo, né? Então Deus vai abençoar quando você está por em cima do propósito dele. Isso para nós entendermos um pouco mais, o tema central das nossas vidas é Cristo. Então, quando nós colocamos Cristo como tema central, Efésios até diz, Efésios 1, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Então, aquele que vai me dar uma direção, eu estando em Cristo. Então, não basta eu aceitar Jesus. Eu aceitei, pronto, e agora? Eu preciso estar em Cristo. Estar em Cristo é fazer a vontade dele. Então, como a Brenda falou, foi um processo, não foi fácil. Larguei a fotografia, durou 1 ano e meio. Até nós aceitarmos, de fato, eu já era mais tranquilo. A Brenda passou por aquele processo e foi um processo que sangra, né? Sangra, porque tu tá deixando algo que tu, imagina, 8 anos... Tu tem que aprender a viver de outra maneira, né? Porque nós chegamos num tempo em que a gente não precisava se preocupar com nenhuma forma de dinheiro, né? Todos os dias entrava dinheiro, todos os dias entrava recurso. Na conta. Agora já é mais diferente, né? Mas a gente crê assim, a gente vê Deus provendo, sabe? Igual agora na enchente, nós vimos Deus provendo de uma maneira sobrenatural. Vai chegar lá na enchente. Chega lá. Mas na enchente nós vimos isso também acontecendo, sabe? Sobrenaturalmente, o cuidado de Deus com as nossas finanças também. Porque tinha pessoas que abençoavam o projeto, as pessoas ali, mas chegou uns 2 casos assim, exclusivos. Não, pastor, eu quero abençoar a tua vida. Porque se nós tivéssemos preocupado, por exemplo, com finanças, agora, com a nossa vida particular, por exemplo, com as nossas contas, com as nossas, com o nosso trabalho, assim, aí imagina, a gente não ia conseguir pensar nos outros, né? A gente ia ter mais o que se preocupar, a gente até ia pensar, mas a gente ia ter que dar uma parada para fazer outras coisas também. E a gente viu, assim, a mão de Deus também, né? Uma das coisas, né, que eu percebi agora... E toda essa história que vocês falaram, né? Já larguei, fiz isso, porque né? Eu não sabia. Mas isso se encaixa muito, né? Que esses dias eu peguei um Uber, tinha largado meu carro mecânico, daí fui lá buscar o carro. Daí teve um Uber ali, posso conversar, né?
comecei a conversar com o motorista ali, ele começou a falar que ele era teólogo, ele dava aula não sei onde, ele estava falando uns livros de bico e tal. E daí eu falei, mas vai uma igreja? Eu falei, sim, uma igreja âncora. E daí ele entrou nessas questões de, tipo assim, de teologia, querendo ou não, tipo assim, formação teológica, não sei o quê. E daí eu falei, querendo ou não, eu sou uma pessoa que, você sabe, eu gosto de ler, gosto de buscar, ler a Bíblia todos os dias, né? E a gente começou a entrar num papo bem legal. E nisso tudo, né, quando ele fala assim, ele pergunta, né, dos pastores, a coisa que eu falo assim pra ele, que ele ficou assim, ó, com os olhos lacrimejando, assim. Eu falei, cara, lá na igreja eu conheço a vida deles, e uma das coisas que eles entenderam, eles não têm ainda uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, eles não têm, mas eles entenderam o fundamento, que é a dependência de Deus. Né, que é o temor a Deus e a dependência, em saber que tudo vem dele. Isso eu falei pra ele, a gente não sabe o que é isso, a gente vai ler 10 mil livros e a gente não vai entender. Porque só quem entende isso é quem está em Deus. Né? Como o Nuno falou, quem está em Deus entende essa percepção. E a gente fica numa luta, às vezes, buscando em letras, buscando, né, na leitura, buscando, querendo uma solução, e eu acredito que Deus, sim, ele se agrada disso, mas o que ele quer, na verdade, é que um relacionamento, né? Que a gente esteja nele, que a gente faça parte do que ele tem para nós. E essa dependência, né, que vocês mostraram aí, que está tudo na mão dele. Uma vez nós estávamos tirando foto em Porto Alegre, se você não vai lembrar, tinha um rapaz, ele estava ali, morador de rua, pedindo dinheiro, e um senhor bem doce, né? A gente parou para conversar com ele. Ele queria dinheiro, assim, tu vi que era uma pessoa que ele era bem de vida antes e perdeu tudo. E daí a Brenda foi tirar foto, não, vou lá no carro buscar. Eu busquei, dei pra ele, e a gente tinha falado sobre Deus pra ele, né? Ele, não, eu sei. Eu, não, deixa de orar por você, o senhor tá enfermo e tal, assim. Ele, não, pode orar, a gente orou, mas ele foi meio incrédulo, assim. Daí eu busquei o dinheiro, voltei, quando eu voltei dei pra ele, tu sabe que eu estudei tantos anos no Vaticano. Daí ele começou a contar a história dele. E ele começou a falar sobre diversas coisas da Bíblia, tudo que ele tinha aprendido e tal. E daí o Espírito Santo falou comigo, fala que ele sabe muito sobre mim, mas ele tem pouco tempo comigo. Daí ele falou tudo quando eu falei, não, o senhor conhece muito de Deus, até mais do que eu também. Mas o senhor passa pouco tempo com ele. Há uma diferença entre tu conhecer Deus e tu passar tempo com ele. Passar tempo requer intimidade, um relacionamento. Não basta eu só estudar, eu preciso estudar, mas não só estudar. Preciso ter uma intimidade. Eu sempre digo que relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Não é só vai, é vai e vem. Às vezes a gente só quer vai. Fala e amém. Foi. Aí Deus tá dizendo, eu quero falar contigo. Deixa eu falar, deixa eu te dar uma ideia. E eu falei pra ele encheu os olhos de lágrimas. Ele, então tá, tchau. Isso aí. Mas eu falei pra alguém também ontem, eu acho, que discernimento não é uma coisa que se aprende. Discernimento espiritual tu não aprende lendo. Discernimento espiritual tu aprende em Deus. Tu tem que pedir porque tu recebe, é espiritual. Então, discernimento faz muito parte disso, sabe? De a gente saber o que é de Deus e o que não é. E é espiritual. Não tem como tu aprender algo que é espiritual, né? Tu tem que pedir que Deus vai dar. E o pedir algo espiritual é no relacionamento. E eu preciso acreditar, né? Eu preciso acreditar que há algo espiritual governando tudo. Então, se eu acredito nisso, se eu acredito que Deus é o que governa todas as coisas, então, sei qual é a fonte. Então, o problema é que muitas vezes as pessoas têm uma fonte que é Cristo, mas eles não buscam da fonte, eles buscam do rio. O rio é o quê? Uma outra pessoa que estudou e está falando aquilo ali. Mas a fonte verdadeira é Cristo. Então, nossa vida sempre foi, vamos buscar na fonte. Porque a água da fonte ela é muito mais limpa que a do rio. Então, estar em Cristo, buscar em Cristo é muito mais puro do que estar buscando o rio. Não, olha. Pegaram essa? Entenderam ou não? Pegou essa chave. Pegou essa chave. Pega esse código, bota, implementa na tua vida que, sucesso. E eu acho que é uma cultura, né? O Júnior estava falando sobre isso, né? Sobre ler. Eu nunca aprendi isso, vamos ler. Na escola nem mal sabia interpretar texto.
Então, tu ir na escola pra quê? Era religião, que tu sabia que não ia fazer nada, e educação física. Educação física, né? Só. Então tu não tinha, não estudava. Então eu passei, estando em Cristo, eu passei a ter esse hábito de leitura, tanto é que eu incentivo muitas pessoas a ler, cara, precisa ler um livro, eu indico o livro, passou um mês, cara, me dá a resenha desse livro, o que E a leitura te ensina a pensar, né? Tem um ditado popular que diz, né, que é aquele que não lê é escravo do que lê. Né? Isso aí. Então a gente precisa ler, porque ler vai abrir nossa mente. Então a gente precisa ler não só a Bíblia é fundamental, é a nossa fonte principal. Nossa fonte principal, mas cara, a gente precisa ler livro, a gente precisa ler notícia, a gente precisa ler um jornal. Por quê? Porque vai me tirar da bolha. Me tira da bolha, eu começo a ver com uma outra perspectiva. Eu acredito muito que é isso que Deus quer, que nós enxergamos com a ótica dele e não com a nossa. E a nossa visão, assim, como igreja, né, é realmente isso, ensinar as pessoas a pensar, sabe? Principalmente a nova geração, assim, a gente tem que trago essa visão agora, nesse tempo Deus está falando conosco sobre isso, ensinar as pessoas a pensar, sabe? Ensinar os adolescentes a pensar. Os adolescentes não podem ser envergonhados, tímidos, que não têm o que falar. Não, eles têm que falar e a gente tem que ouvir eles, parar para ouvir. Só que eles precisam primeiro ser ensinados a pensar, né? E dentro disso, daí a gente já tem que mudar dentro de casa a cultura. Tem que mudar a cultura lá dentro do lar deles, porque o pai é o principal, né? Que vai falar para ele, filho, quero te ouvir hoje, o que tu tem para falar? Só que, como eu falei antes, né, os pais falam, fica quieto, não tem nada para aprender contigo, né? Fica quieto, não precisa falar, né? Ou às vezes nem dá oportunidade, assim. A criança nem tenta mais. Então, a principal visão que a gente está trazendo hoje é isso, de ensinar as pessoas a pensar. Porque aí, se ela pensar, ela vai sonhar, e se ela sonhar, ela vai alcançar lugares em Deus e vai alcançar muitas pessoas. Diversas esferas. Né? Tu falou 2 vezes, né? Que, pra quem não sabe, eu sou estudante de psicologia e existem muitas coisas que são debatidas dentro da sala de aula. E quando tu falou anteriormente, né? Quando as crianças são desrespeitadas, as crianças não são ouvidas também, o adolescente só segue a faixa, né? E muitas vezes, quais são as formas de desrespeito, né, com uma criança? Quais são as formas de desrespeito com um adolescente? Não somente quando a gente não ouve, né? Mas quando a gente aborda eles com as questões erradas, com a pergunta errada, quando a gente questiona algo errado. Por exemplo, uma criança, quando a gente está num ambiente, a gente quer ir embora. Os pais querem ir embora dali. A criança estava brincando. Vamos, a gente vai embora. Não, porque vamos embora que já deu a hora. A criança quer ficar, mas ao mesmo tempo ela não vai ficar porque os pais estão tirando de lá. Ah, mas vamos fazer o quê? Vamos deixar a criança lá? Vamos deixar fazer o que quer? Não. Mas chegar lá, abordar e falar, não, hoje a gente tem que ir embora por causa desse motivo. Eu acho que deixar ela falar também, tá bom, papai, vou ir então. Entendeu? Ter essa interação. Fala, né? Exatamente. A gente tem o Israel, né? E algumas vezes a gente pode chegar assim e tá tudo bagunçado o quarto. E falar, pô, tu é um relaxado. Pô, olha essa bagunça. Arruma isso aí. A gente poderia abordar dessa forma, mas a gente pode abordar de outra forma. Filho, vamos arrumar, isso não combina contigo. Essa bagunça não combina contigo. Deus te fez um príncipe. Então isso aqui tudo, e ele começa a ver de uma forma diferente. Exatamente isso. Olha só a forma, diferenças de forma de abordar. Chega com o chinelo na mão, vai arrumar isso agora. É ou não é? Sim. Ou tu chegar nela e falar isso e tu criar nela um sonho, uma esperança de que, meu, eu sou um príncipe. Entendeu? E faz ela pensar. Faz ela, quando ela bagunça, ela realmente, né? Isso a gente estimula muito no Israel, até a Bruna postou um vídeo dele. A gente estimula ele a orar pelas pessoas, a gente estimula ele, deixa ele orar no almoço, agradecer. Esses dias a gente estava descansando e ele falou, pô mãe, ele tá dormindo. Daí a Bruna, pô, quem é que tá dormindo? Jesus, ele não quer brincar comigo. Daí a Bruna, então vai lá e fala pra ele vir brincar contigo. Daí ele gritou, Jesus, acorda, brinca comigo. Mas isso é uma forma de ele também entender que Jesus está conosco em todas as áreas da nossa vida. Então ele está quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, quando a gente é adulto. Ele está tendo uma dependência em Deus. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Eu sempre digo que Jesus, nós estamos aqui, ele está aqui. A gente não está vendo, é como o vento, eu não vejo, mas eu sinto.
Então, trazer essa perspectiva, fazer ele sonhar. Esse tempo eu falei pra ele, filho, vamos dormir que hoje tu vai sonhar com Jesus. Ele é super-herói, ele não é um super-herói. E no outro dia ele acordou e falou, sonhei, pai. Foi demais. Mas faz ele pensar, isso é bacana, isso é demais, fazer ele já começar a pensar fora da caixa. Coisas que a gente antigamente não tinha, né? Antigamente era isso, era chinelo, cabo de vassoura, tudo que eu poderia imaginar e não tinha aquela conversa. Então eu acho muito sadio isso e faz ele também evoluir, tanto como pessoa, mas também como um filho. Que na verdade também, né, o que o pessoal não pode confundir aqui, né, quando tu fala, a gente quer que a criança pense, a gente quer que o adolescente pense, para quê? Para ele criar uma liberdade, mas não que vire uma libertinagem, aonde ele pode fazer uma criança sem limite. É completamente diferente, tá? Uma coisa da outra. Às vezes o pessoal está pensando, né? Sim. Porque o que a gente pensa é assim. São pais Nutella. É exatamente isso que a gente pensa. Tipo, antes eu fui criado assim também. Minha mãe não tinha. Era meia conversa, entendeu? O meu pai nem precisava conversar. Meu pai, ele olhava pra mim e já tá resolvido, entendeu? Durante um grande período da minha vida. Então tu começa a ver o que? Era uma forma diferente de educação. Com certeza o meu pai, que ele passou pelo meu avô, nem se compara como foi comigo. E hoje o que a gente tem que fazer é ter a educação dos nossos pais como um piso. E a gente, a partir disso, olhar todos os acertos e todas as coisas que dá ainda pra gente potencializar de uma forma benéfica para seguir em frente. Comer o peixe e tirar os espinhos. Exatamente. Porque, querendo ou não, muitas vezes eu posso postar com vocês que, poxa, às vezes tu conversou e tu teve que falar um pouquinho mais firme. Por quê? Pra tu mostrar que, a gente tá aqui disposto pra ti, pra conversar, pra dialogar contigo. Porque senão é uma criança sem limite. Exatamente, é isso que falta de educação. é falta de educação. Porque hoje o que a gente vê também muito é essa questão, né? A gente quer que as pessoas, que a criança pense, que a criança desenvolva esse raciocínio. O adolescente pensa, desenvolva esse raciocínio. Mas ao mesmo tempo, o que mais a gente vê é eles querendo culpar de certa forma o outro pelas coisas que estão acontecendo com eles. O que a gente vê é eles usando essa voz que eles poderiam chegar, às vezes, no adulto, ou chegar no pai e conversar, pai, eu acho que isso aqui que a gente está tendo uma relação aqui, eu não estou interpretando dessa forma. Né? Principalmente falando com um adolescente. Cara, tinha no teu pai falando agora como eu, adolescente, tá? Eu cometi inúmeros erros com meu pai. Por quê? Porque eu achava que, como o Nando falou no início, meu pai trabalhava muito. Porque o meu pai tinha uma percepção que hoje, como adulto, eu vejo a total importância. Tu vai entender isso quando tu começar a trabalhar e se sustentar. Daí tu vai entender. Poxa, tu entender que, cara, tu precisa de dinheiro no final do mês, caso tu fique doente, é contigo. Tu entender, que nem hoje, né, a gente vive aqui da confeitaria, eu entender que no final do mês, se a minha mãe ficar doente, o que a gente vai fazer? Eu preciso. Então, cara, tu tem que trabalhar. E dentro da percepção do meu pai, isso era muito mais forte. Porque ele veio de uma cultura que, cara, tu tem que trabalhar. Jogar bola com o filho, andar de bicicleta com o filho, cara, tem que trabalhar. E antes dele ainda, os filhos eram tidos para trabalhar. Exatamente. Quanto mais filhos tinha, O mais meu pai fala que quando ele começou a caminhar, antes dele caminhar, ele já ia pra roça no berço. Ele começou a caminhar, ele já ajudava a largar a semente na terra. A aproximação que ele tinha dos pais dele era só nesse momento. Depois, não tinha diálogo, não tinha conversa. Então hoje meu pai, durante a minha adolescência, meu pai me tratava de uma forma e eu, como um adolescente, né, com aquela explosão de hormônios, agia como um irresponsável, culpava meu pai, tu nunca ficou comigo, tu nunca esteve comigo, tu só pensava em trabalhar. Mas hoje, adulto, quando eu olho para trás, a primeira coisa que eu faço é pedir desculpa pro meu pai. Sim. Porque, cara... Mas eu acredito que o ponto certo na nossa geração é quando você estiver estar, realmente. E aí tem outro empecilho na nossa geração como pais, o telefone. Porque aí a gente até está, né? A gente pode ter trabalhado o dia inteiro, peguei o Israel lá às 7 e às 9h30 ele já dorme. Mas dessas 2h30 eu tô fazendo o quê? Eu até tô com ele, mas eu tô com o telefone. Aí o que acontece com o filho? É outro ponto. Aí vai acontecer o abandono, o sentimento de abandono na adolescência vai acontecer, só que de outra forma.
Meu pai estava, mas não estava, né? Minha mãe até estava comigo o dia inteiro, mas não estava, né? Eu deixei o trabalho, por exemplo, para ficar com o meu filho o dia inteiro, ele não vai para a escolinha, eu crio, sou do lar. Só que aí o que adianta se a mãe passa o dia inteiro no celular, entendeu? Igual a criança vai ter esse déficit de abandono dentro dela. Então é muito importante nós, assim, como pais, nesse tempo, avaliar se realmente a gente está tirando tempo de qualidade ou não, porque o que importa realmente é esse tempo de qualidade. E não importa quantas horas eu vou ficar, né? Vou ficar 2, 3, 4, 5 horas com meu filho. O importante é que o tempo que você ficar, seja marcante. Marque a vida dele, tire pra brincar, larga o celular, larga tudo, depois você faz. Então a gente sempre tem muito isso pra gente, vamos estar ali, então vamos brincar com ele, vamos sair de férias, vamos descansar, vamos então sair de férias e descansar, não vamos resolver o problema. Então isso também traz uma maturidade tanto em nós, e ele também começa a ver, meu pai era presente. E aí tem 2 pontos também, né? A gente perdoa os nossos pais porque a gente entende. Eu sempre entendi minha mãe, nunca nem quis perdoar ela por causa disso, porque ela era solo, tinha 3 filhas, eu e mais 2, ela tinha que trabalhar, não tinha de onde tirar, né? Não precisei nem entender pra perdoar. Mas querendo ou não, fiquei com sequelas, entendeu? Querendo ou não, tu ficou com sequelas. Sim. Não, é exatamente isso que eu falo. Hoje a nossa trajetória é o quê? Olhar pra trás, ver identificar em nós, que é esse que é o potencial, identificar, eu me identifiquei, poxa, isso aqui tive uma questão, tá? Não culpar o pai e a mãe por essa, como tu falou, imagina tua mãe, o que ela ia fazer? Tu acha que tua mãe se preocupava em brincar contigo ou sabia que tinha comido? Qual é a sobrevivência, velho? Qual é a primeira noção de mundo? Pô, tem que comer, tem que sobreviver. Sim. Então nossos pais, querendo ou não, se tu olhava, eles estavam querendo fazer a gente sobreviver. Era essa, hoje... Comprar um material escolar. Hoje a gente faz o quê? A gente pegou toda essa bagagem deles, querendo ou não, os pontos positivos, os pontos negativos, e a partir disso a gente começa a ter as reflexões para chegar até aqui hoje. Hoje nós temos essa conversa aqui. Tu acha que algum dia na história o meu pai teve uma conversa dessa de reflexão, de tentar pensar na criação dos filhos, alguma coisa assim? Nunca teve. Meu pai estava debaixo do sol plantando, ou meu pai estava numa padaria fazendo pães lá, entendeu? Então não tem como a gente chegar e dizer, é assim. E nós já somos herdeiros, né? Somos herdeiros. Do trabalho deles, querendo ou não. Nós já somos a geração que pega uma certa herança, né? Pra eles foi mais difícil, né? Não, tudo foi mais difícil. Imagina, construí uma empresa, comprei uma casa, e agora quem pra nós já pegamos isso pronto. Então, nada mais justo do que a partir daqui, então, da minha geração, eu começar a ir pro outro lado. Já tenho conquistado algo, que através da vida dele chegou até nós. Então agora o quê? Vou mudar o jeito de como é que eu vou tratar minha esposa, como eu vou tratar meu filho, como você, como um homem. Então já mudou todos os fatores. E por menor que seja, né? Tipo, a conquista, né? O pai ajudou a fazer a carteira de motorista. Já é uma herança. Não, né? É que na verdade, né, hoje, como eu tento olhar assim, o mundo para tentar trazer de uma forma ainda melhorada, cara, é que na verdade nós somos só uma continuação de uma geração. O meu pai que me gerou. Então se ele só me gerou, ele já fez algo por mim, ele me gerou. Então agora eu sou só uma continuação daquilo. Então eu posso continuar olhando para o mundo de uma forma como meu pai enxergava, ou eu posso enxergar o mundo a partir do olhar que meu pai tinha, olhando para um horizonte muito maior, olhando para as coisas muito melhor, né? Porque hoje também o que a gente vê muito é o quê? Pessoas que os pais tratavam de certa forma, agindo da mesma forma. Por quê? Porque ainda tem aquele olhar do pai, e não partiu daquele olhar em diante. Não, peraí, eu vou dar um fim nisso. Como a Brenda falou aqui, na minha família ninguém casou. Não, peraí, eu vou casar. A partir de agora, o meu filho vai ter uma nova visão. A partir da minha, que é o quê? Tem que casar, tem que respeitar a mulher, tem que buscar em Deus, entendeu? Então é algo... Então a tua mãe fez, tu ia ter um ponto. Agora é tua responsabilidade levar a geração em diante, entendeu? É a próxima geração, né? Eu sempre digo, é a próxima geração. Quando surge uma nova geração é porque a antiga falhou. Então a nossa antiga geração não falhou.
Nós somos só a próxima geração. Então eles chegaram até um ponto, alcançaram o bastão para nós. Agora nós pegamos o bastão, vamos ir entregar para os nossos filhos e vai continuar. Então não está surgindo uma nova geração, está surgindo a próxima. Porque a que foi a passada, ela fez com êxito. Da forma dela, do jeito dela, mas cumpriu com êxito a missão dela. Exatamente isso. Ela deu o melhor que ela podia dar naquele instante. Por mais que a gente olhe para trás e veja, nossa, mas não precisava fazer isso. Cara, mas foi o que deu, entendeu? Para fazer. Agora vai, bola pra frente. Mas agora, né? Já falamos de geração, já falamos de família, falamos um pouco. Vamos voltar, né? Pastores de igreja. Eles viraram pastores de igreja, gente, sério. Por isso que eu olho pra vocês assim, ó, porque é inspiração, né, total. Porque não somente abrir igreja, porque abrir igreja a gente vê um monte de igrejas sendo abertas a todo momento. Mas uma igreja que explodiu, né? Explodiu, que está no coração de muitas pessoas, que criou uma grande família lá, querendo ou não, e tem servido a Deus, eu vejo com uma grande excelência. Então, onde é que foi? Como que deu, né? A partida disso aí. Desde o início, né, nós nos convertemos e nos tornamos líderes de jovens. Então, por quê? Por causa de uma certa influência. A gente era, querendo não, um pouco influente fora da igreja. Então começou a liderança. E desde ali, em 2017, eu me lembro que Deus ele começou a liberar muitas palavras. Desde 2015, muitas palavras sobre a minha vida. De que Deus estaria me levantando e tal, e eu nunca dei bola pra isso, né? Então, em 2017... Um pastor amigo meu, ele falou assim, cara, e foi bem duro de ouvir, né? Ele falou assim, vai passar um tempo e eu vou um dia pregar na tua igreja. Eu era líder jovem, 2 anos de conversão. Deu, cara, eu também. Ele, não, mas olha só, deixa eu te falar mais. As coisas só não vão acontecer na tua vida porque tu é um preguiçoso. O dia que tu começar a buscar, as coisas vão começar a acontecer. E eu fiquei chocado. E de fato, na verdade, eu não li, eu não fazia nada. Eu simplesmente vivia, estava ali, existindo, mas de uma outra forma, existindo sendo crente, cristão. E aí eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Comecei a sempre dizer, as leis de Deus, toda ação tem uma reação. E com Deus era a mesma forma. Eu preciso agir aqui embaixo para ele reagir lá em cima. Então Deus começou a entregar muitas palavras. 2020, a gente teve Israel. E nunca imaginei ser pastor, porque meu pai era pastor. Já vim de uma linhagem, só que era na religiosidade, não do reino. Eu sempre tive um olhar para o reino. Sempre foi diferente, a gente sempre de uma forma diferente. Então, em 2020, Deus começou a trabalhar com mais intensidade nisso em nós. E eu e a Bruna começamos a fugir. Eu falei, não, agora que está tudo estabilizado, como assim? Não, você passou por a gente abriu uma célula, né? Eu fui Não sabe, a igreja âncora começou lá na casa. Que honra, que honra! Então a gente começou ali, deu sinal, vou começar uma célula. Qual foi o intuito da célula? Eu congregava já em Gravataí, eu queria a célula eu tinha muita gente que estava parada na fé, a gente não conhecia Jesus, e eu começamos a célula. E começou com 5 pessoas. E ela foi crescendo, em um mês já tinha mais de 40. Eu falei, como assim, cara? Que loucura. Daí começou a acontecer um mover muito louco. Deu, tá. E Deus começou. Não, não vamos. E começou a ter uma briga com Deus, né? Até eu falei, não, Deus, então tá, se tu quer mesmo, eu falei pro Marcelo, eu falei, se tu quer mesmo, então usa alguém para falar comigo. Ele é bem louco, assim. Chegou um cara improvável, mas improvável. Ele falou assim, cara, tô até com medo de falar isso, tá? Não, cara, mano. Não, cara. Tava orando hoje à tarde. Deus não, como assim? Tava lá em casa agora? Não, cara. Deus falou assim, tu ainda não tá pronto. Mas ele tá falando pra ti. Pode seguir. Usou a mesma linguagem. A mesma linguagem que tinha usado em 2017. A mesma confirmação. Uma confirmação daquilo que ele tinha me chamado para pastorear. Então eu comecei a entrar nos atritos de Deus. Para que mais uma igreja? Mais uma igreja? Para que isso? Para que? Tu chuta aí, tem várias igrejas.
Eu falei, não, eu não quero mais uma igreja. Se tu quer que eu abra então, uma igreja, que nasça uma igreja, e de uma igreja com uma visão de reino. Uma visão, tipo assim, pô, vai mudar a sociedade, vai mudar a cidade. Se é para ser a mesma coisa, eu só vou para uma igreja, tá tudo certo. Não vou abrir. E aí Deus começou a funilar as coisas, nós abrimos, fizemos prova com Deus de algumas coisas. Eu falei, não, se tu quer, eu quero do lado do box. Era onde é que o cara trabalhava. Na Avenida Imperatriz. Na Avenida Imperatriz foi a primeira. Eu falei, não, eu quero lá. É o seguinte, eu quero 2 meses sem pagar o aluguel, 2 meses sem pagar o aluguel, e depois eu segue ele o contrato, mano. Isso é impossível. Não tem como, mas o cara vai chegar e me dar 2 meses de graça. E tava no final da pandemia. E ele pegou, fez exatamente o que eu queria. Deus tá querendo mesmo. Eu tava nem fugir. E no mesmo dia, né, a gente teve uma conversa assim, né? E depois da conversa nós saímos. E no mesmo dia nós tínhamos R$5,60. Mesmo. Umas 2 horas depois. Foi inacreditável. Nós saímos, contamos com uma pessoa e a pessoa disse que estava guardando dinheiro para nos dar. Bah, que bacana. Sem saber de nada. Então, ali a gente começou o retiro extraordinário. E foi uma semana antes do retiro extraordinário. O primeiro retiro extraordinário, nem era extraordinário. Eu queria promover uma experiência pra galera que não conhecia Jesus. Da célula. E a gente fez o retiro, foi extraordinário. Não falei nada de igreja, não falei nada, que eu ia abrir nada. E daí lá no retiro eu abri uns caras. Se tu abrir uma igreja, eu vou contigo. Cara, como esses caras estão falando isso? E, tipo assim, Deus estava preparando tudo. Então a gente começou a igreja, no primeiro culto tinha umas 110 pessoas. E Deus falou comigo, tu não vai durar um ano aqui. Eu falei, pô, eu fiz o contrato em 100, como assim não vai durar um ano? E deu 11 meses, nós já estávamos no prédio. E eu lembro quando vocês estavam ali naquele prédio ali, daí eu ia levar o Manu junto comigo, o Manuel Culinário, converteu o Manu. E daí eu lembro que o Maria tava, tipo assim, questão, era uma celebração, tinha um público, na outra tinha o dobro, na outra tinha o dobro, na outra tinha o dobro. Isso é muito rápido. E foi muito rápido. E de repente a gente, tipo, na escada, né? Sentado. E daí eu lembro quando foi atrás do prédio, desse outro prédio, né? Que era bem distante também, da onde era essa da Imperatriz, né? A gente tá falando aqui da Imperatriz, que era aqui no bairro da Prefeitura. E eles foram qual o nome de bairro lá? Lá é Fazenda São Borja, é mais uma zona industrial. Né? Fazenda São Borja, uma zona industrial. Tipo, quantos quilômetros dá? Abandonado. Abandonado. Do centro do São Paulo dá uns 6 ou 7 km. Acho que dá mais. Mas ele é bem afastado, né? É afastadíssimo. Tu vai, assim, onde tem as firmas, e lá era, né? Na verdade, uma empresa, né? Lá tava 8 anos abandonado. 8 anos abandonado. Não tinha firma, não tinha nada. E nós não tínhamos nem dinheiro. Ali foi se nós formos contar por detalhe tudo o que aconteceu, vai durar só horas. um milagre. Né? Então ali foi um milagre, a Bruna orou muito, queria uma igreja, assim, uns dinheiro na frente. Mais ou menos assim. E eu falei para Deus, em 6 meses, que eu não tinha que colocar mais pessoas dentro da igreja. E aí, como as pessoas não sabiam quem era o pastor, eu ficava lá na frente, na beira da vez. As pessoas entravam e chegou um dia que me incomodou. E chegou mais de 10 famílias e não conseguiram entrar na igreja, porque não tinha mais como entrar, e eles voltaram embora. E ele, pô, Deus pediu para abrir uma igreja, fiz o que ele me pediu, para as pessoas voltarem embora, se prepararam o domingo inteiro, e agora estão voltando embora. Isso me incomodou, eu comecei atrás do prédio, achei esse prédio, olhei procurei diversos prédios, nada, esse me apareceu do nada. Deu do nada, não, Deus já tinha. E eu mandei pro meu irmão, o Alex, que ele trabalha na rua, essa é cara, tu sabe onde é que é esse endereço? Eu procurei e não achei. E ele falou, tu não vai acreditar. Me fez uma chamada de vídeo. Tava passando na frente dele. Bah! Ele começou a fazer um videozinho, até uns vídeos. Ele falou, cara, é muito grande. Pô, tu não tem noção. Deu sério, cara. Ele é, mas tá muito destruído. Eu falei, tá, cara, vou marcar uma reunião então pra imobiliária. E aí nós marcamos, Deus comendo. Fiz a mesma coisa. Uma proposta sem pé, sem cabeça, sem cabimento nenhum. O dono aceitou, a imobiliária aceitou, e nós começamos a grande reforma. Uns 3 meses trabalhando direto, né? Muitos voluntários. Eu lembro. Totalmente de graça. Eu lembro que tinha uma galera que ali eles iam aqui na confeitaria pegar uns salgadinhos, né? Leva pra galera lá, que eles estão com muita fome, né? Ali era muito incrível.
assim, era de segunda a segunda, crianças, mulheres, homens, num grande trabalho assim, para a igreja vinha a funcionar. Então, como o Breno falou, a gente não tinha dinheiro para não lançar a igreja. E eu falei, tá tranquilo, você é bem de boa. Primeiro orçamento, só em vida eu tinha dado 11 mil, tinha 10 em caixa. Acabou o dinheiro. Não tinha mais nada. E Deus começou a prover muitos milagres, muitas coisas que orava num dia aconteceu no outro. Então, só para nós dar um start na igreja foi mais de 200 mil reais em material, fora a mão de obra, que foi tudo doado. Então, ali exatamente foi um milagre. E a igreja, quando nós fizemos o primeiro culto, em agosto de 2022, né? Nós fizemos o primeiro culto, a igreja ela dobrou de pessoas. Só no primeiro culto, sim. De 200 pessoas foi para 500. Pô. Sim, e agora tu imagina, né? Tu sai de um local, vamos supor, né? Nós pensamos como empreendedores. Eu tenho minha confeitaria aqui, tá? Eu abro minha confeitaria agora, tipo assim, um lugar completo, já fiz meu público, já fiz minha clientela, querendo ou não. Então, eu só fecho aqui a porta, abro minha confeitaria, sei lá, mais uns 15 quilômetros lá. É um lugar distante, um lugar onde não passa pessoas, é só caminhão de firma, entendeu? Eu abro lá o negócio e em questão assim de uma celebração para outra, uma semana para outra, dobra a minha clientela. Você dobra a minha clientela, falando como empreendedor, mas dobra o número de pessoas, de membros frequentando aquele lugar. Como tu falou, tipo assim, é uma igreja forjada no milagre, né? No milagre, no cuidado de Deus. É isso. A gente olha assim, é só por favor, né? Mas às vezes não tem lógica, né? As pessoas, cara, tem que tudo feito, foi Deus. E Deus ama também como o povo se une, né? E lá sempre houve muita união. Deus ama ver a comunhão. A gente vê a comunhão das pessoas trabalhando muito felizes, assim, no voluntariado, de madrugada, com as crianças, no frio. Eu lembro que era bem frio. Era junho, julho e agosto, então a gente pegou períodos de muito frio, assim, as pessoas trabalhando até de madrugada, muito felizes. Deus ama isso, né? Deus ama ver o povo alegre, feliz e unido, né? Principalmente unido. E é isso que Deus restaurou, assim, também na nossa cidade, né? Porque há muito tempo a gente não via, assim, um povo unido pela causa dele. Exatamente. E daí eu acho que enquadra aquele que eu falou, né? De propósito, querendo ou não, existiam muitas pessoas que estavam sem propósito. Estavam querendo ou não, olhando para a vida e buscando às vezes em Deus um propósito, né? Então, quando eles veem essa oportunidade de servir e de fazer exatamente o que eu acredito que é o que Deus mais se alegra, que é a união, eles estavam ali dispostos, com o coração aberto, né? Mas tu vê, né? Para as pessoas encontrarem o seu propósito, primeiro nós temos que encontrar o nosso. Exatamente. Para alcançar muita, voltando lá do onde que a gente começou. Então nós nos encontramos, porque é aquele, se tu não tem um propósito, tudo que eu falar a teu respeito vai crescer. Mas tu não tem um propósito, tu está fazendo porque eu estou falando. Então nós precisamos encontrar o nosso propósito em Deus, porque eu fui chamado. Antigamente não, você veio para a igreja e você precisa ter um missionário. Precisa não estudar, você precisa largar tudo para vir para a igreja. Na verdade, não. Há várias formas, a Bíblia fala que nós somos sal da terra e do mundo. E onde eu vou ser sal? Dentro da igreja? Não. Fora dela. Eu preciso. A gente não pode ter empresa, tu tem que trabalhar para tudo. Não, cara. Existe diversas formas, formas de um apóstolo de mercado, empreendedor, de ser usado como um empreendedor de sucesso, um case de sucesso, mas glorificando o nome de Deus. E alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas. Então as pessoas, não, eu preciso ser pastor. Cara, tu não precisa ser pastor dentro de uma igreja, pode ser um pastor dentro de uma empresa. Tu ser um proprietário, pastor, tu trazer um ambiente que nós temos ali na igreja, empresários fazem, traz todos os funcionários para uma cultura, um ambiente de Cristo, uma mentalidade de Cristo. Então eu sempre digo, milagre ele não se explica, milagre ele se vive. Então uma vez que Deus falou comigo muito forte assim, olha, eu fiquei vendo aqui, cara, o que eu vou falar para as pessoas quando elas perguntam o que está acontecendo na igreja, por que está crescendo tanto, por que isso, por que aquilo. Deus, o que eu falo? Deus fala, cara, o dia que tu explicar isso, não fui eu que fiz, foi tu. O dia que eu explicar algo que foi Deus que fez, já não foi mais ele, fui eu.
Então, tudo que acontece na igreja, hoje temos 2 celebrações, vamos abrir a terceira agora, próximo mês. Aos domingos, né? Aos domingos, Quais são os horários? às 10 da manhã, às 19h30 e nós vamos abrir às 5 da tarde. Então, das 19h30 vai para as 8. Porque a igreja não tem mais... Não, hoje tá lotado de manhã. Hoje, imagina, de 5 pessoas que originou a igreja, que foi a célula, nós já passamos de mais de 1.600 pessoas. 1.600 membros. Não. Quantos anos faz que a igreja... Vai fazer 3 anos em setembro. Vai fazer 3 anos em setembro. Então, É um bebezinho. é a mão de Deus, né? É a mão de Deus. A gente acredita muito nisso. Eu, né, principalmente. E quando eu falo, né, agora vamos entrar no tema ali da enchente, onde a gente viu mesmo a igreja âncora sendo igreja, né? Sendo igreja, não é? A igreja âncora, a igreja veio antes da âncora. Então, ali a gente, eu tive toda a percepção, quem me acompanhou ali pelo Instagram viu que o lugar que eu fiz trabalho voluntário foi ali, o lugar que eu pedi doações foi ali, porque eu via a seriedade da liderança ali e eu via também essa união também dos voluntários, namorando. A galera trabalhava, ficavam 24 horas, ficavam 24 horas, descarregando toneladas e toneladas de alimento, redistribuindo aqueles alimentos, né, fazendo todo esse trabalho. Então, como a gente percebe a mão de Deus nisso, né? E para vocês, né, que estavam na liderança mesmo, como é que foi, assim, né, tomar a frente desse trabalho, porque, né, a igreja também ficou com famílias lá, o número de famílias, eu quero saber quantas pessoas foram, né, ajudadas durante todo esse período, e esse favor, né, essa demonstração de unidade da igreja sendo igreja. Como é que foi tudo isso para vocês? Abrigados foi em torno de 200, né? 200 e 250. 200, 250, depois foi diminuindo, sim. Mas eles ficaram durante 35 dias, né? Bastante abrigados ficou lá se hospedando, a gente fala na igreja, né? Se hospedando durante 35 dias. E alcançados com alimento em torno de 43 mil pessoas, né? Até hoje a gente entrega bastante alimento, essa semana vai ter uma ação, né? Entregando alimento e recursos, assim, para as famílias. Então, nós não teve o dia que a gente decidiu, né? Agora nós vamos ajudar as pessoas na enchente. Não. Toda causa que a gente vê que Jesus está lá nessa causa, que Jesus pode ser o provedor nessa causa, nós já estamos lá, né? A gente nem pensa. Eu lembro que na noite, quando começou a chover uns dias antes, eu já falei para os daqui a pouco a gente não vai mais dormir. Já falei assim. Amanhã pode ser que a gente já não durma mais, porque já teve outra enchente, né? Ano passado. Foi bem menor, né, em comparação a essa, mas teve. Então, a gente já sabia, assim, começou a chover 2 dias, eu estava viajando, quando eu cheguei já falei assim, daqui a pouco a gente já não vai mais dormir. Então, não teve, assim, um momento que a gente decidiu, sabe, fazer parte. A gente já faz parte, né, porque se Jesus quer prover de alguma forma, não é a igreja dele que vai paralisar isso, né. A igreja tem que estar lá nesse lugar. Então, nós não teve um momento de posicionamento, mas exigiu de nós muito esforço. Né? Uma atitude, né? Uma atitude, né? Não é questão de querer ser, né? Nós somos isso. É isso aí. Muitas pessoas iam ali na igreja doar, fazer coisas. Cara, eu vim aqui porque vocês são mega organizados. Pensa, nós trabalhava 2 turnos de 12 horas cada turno e turno de 18 lideranças dentro disso aí, líderes para dobrar roupa, outro para selecionar roupa, outro para alimento, outro para os banheiros. Então era 18 e as pessoas chegando desesperadas. Né? Então as pessoas, cara, vocês estão mega organizados. Cara, nós sempre fomos. Agora só veio para fora. A igreja sempre foi essa forma, muito organizada, excelente. Nós sempre acreditamos, o pastor Carlitos Paz, ele diz uma frase muito que sempre vem dar um impacto na nossa vida, que é a excelência abençoa as pessoas e honra a Deus. Então, nós sermos excelentes, nós estamos abençoando as pessoas, mas ao mesmo tempo que eu abençoo a vida de alguém por ser excelente, eu estou honrando a Deus, porque Deus é excelente. Então, as pessoas ficavam impactadas, eu falei, cara, para nós está sendo natural. Parecia que a gente já estava esperando essa gente. Mas foi só uma atitude que nós tomamos. Começou na sexta-feira. Mas fisicamente, assim, foi um período que exigiu muito. Exigiu muito, assim, de todos, né? No início todo mundo tava se sentindo os guerreiros, assim. Mas no final já tava os guerreiros, assim, férias. É que eu tô escrevendo, né? Eu
vou falar pra vocês, já usei o nome do Osnan. Hoje, né, eu tô escrevendo uma cartografia. Pra quem não sabe o que é cartografia, pesquisa no Google, que você vai saber. Então, tem uma disciplina da quinta-feira que é Psicologia Institucional, né, e como se move o sistema, como se move os grupos. E eu estou escrevendo uma cartografia. Dentro dessa cartografia, eu estou passando a história, a minha vivência do que aconteceu dentro da enchente, né? E eu estou aproveitando essa cartografia para trazer também tudo aquilo que foi vivido realmente ali. Querendo ou não, por mim, mas com as falas que o Nana trouxe para mim, com as falas que a Brenda trouxe para mim, tudo que aconteceu, toda essa questão, sabe? E tu começa a perceber que foi exatamente isso que a Brenda falou no início. A gente achava que ia acabar também. Tipo, É que na verdade. não, vai acabar a semana. 5 dias. É que a outra tinha 5 dado uns dias. 3 dias, né? Eu falei, não, 3 dias baixou água. tá de boa, tá tranquilo, a gente vai. Só que daí 35 dias ela. Não, daí eu coloquei, né, ali pra mim, no caso, que eu acredito que foi uma média de uma semana que foi de salvamentos, assim, né, trazendo as pessoas, a média de uma semana. Então, eu coloquei, né, como texto, assim, como título, né, um dia que durou, acho que é 168 horas, que tem uma semana, mas não importa. Foi exatamente assim. Mas eu coloquei, um dia que durou, porque no início a gente olhava a hora. Não. A gente, né, no início de tudo, beleza, eu lembrava do horário que tinha mandado mensagem pro Nanana, onde é que tu tá? Eu lembrava do horário que eu tava indo ali na São aqui no bairro aqui de baixo, na Madesate, resgatar a primeira pessoa que foi 11 horas da noite. Depois ali... Só lembrava que tava com fome quando... Não, tu nem lembrava que tava com fome, porque tu ia pra casa, tu ficava o dia todo ali, naquela questão de ir pra casa, tu sonhava que tava lá. Tu voltava, tu entrava na igreja, tu ficava ali no trabalho voluntário, recebendo, gritando, no nome de alguém, blá. Voltava pra casa, parecia que tava na igreja. Daí sentia meio que, não, mas vou voltar lá. E ficava nisso aí. Parece que o mesmo dia ele durou, foi eterno. Foi um dia que durou pra mim, né, no caso que... Uns 25 dias a gente ficou na mesma Na realidade. mesma realidade, e parecendo que aquilo ali era a realidade agora. Né? Até o ponto que se tornou, tipo assim, agora isso aqui é a realidade. Agora eu tô cansada. Mas a gente sempre falava assim, eu tirava um tempo que as pessoas estavam ali na frente disso tudo, assim, falei, cara, vai passar. Essa não é a nossa realidade. Eu exatamente falava isso. Essa não é a nossa realidade. É uma estação que nós estamos vendo. Porque parecia, de fato, acordava com o abrigado, dormia com o abrigado, tipo assim, tava ali. Almoçava com eles, tudo. E eu falei, cara, essa não é a nossa realidade, fiquem tranquilos. Vai passar, não sei quando, mas ela vai passar. Então nós vamos voltar para o nosso novo normal. Então fiquem tranquilos, porque para trazer também essa segurança. Porque Pra não fazer as coisas no automático. no automático, porque senão tu vai cansando, tu vai tratando a pessoa mal, tu vai cansando, deixa assim. E não, a excelência ela vai até o fim. Então nós ficamos, graças a Deus, do início ao fim da mesma forma. Quando a gente estava cansado, vinha alguém para dar um up. Vinha uns amigos de Santa Catarina, vinha amigos de Goiânia, para ficar ali, passar uma semana na igreja. A gente dava uma respirada. Nas últimas semanas, né? As últimas semanas. Mas foi algo assim, uma experiência única. Salvamos muitas pessoas, mais de 3.000 pessoas. A igreja foi uma das primeiras a estar dentro da água com os barcos, jet ski, jeep para puxar. Nossa, foi algo muito... Um dia de caminhão, trazia a galera de caminhão, chegava toda molhada na igreja, né? Sem roupa. A gente saía às 7 horas da manhã, voltava às 6h30 da tarde, quando escurecia não tinha. Eu me lembro que que foi algo que bem chocou muito, assim, foi acho que o terceiro dia, o segundo dia, que a gente estava resgatando, as pessoas não queriam ir embora, assim, não vai subir, nunca subiu. E a gente falava, cara, vamos sair. E daí de madrugada o telefone tocava. O desespero, assim, uma coisa terrível, assim, de filme, assim, sabe, muito chocante. Pessoas, por favor, eu vou morrer, em cima do telhado, e chovendo, e não tinha como tu resgatar, porque estava muito escuro, era muito perigoso. Então isso trouxe algo assim, cara, a gente precisa muito de Jesus. Porque na verdade o que nos manteve, assim, com uma saúde mental boa foi Jesus. Porque se não tivesse, eu conheço várias pessoas que hoje estão tomando remédio cada jeito. Porque elas ficaram meio doidas, assim, de tudo que viram. Não, imagina, porque uma das coisas, né, querendo numa semana ali que deu, eu tava
buscando em Deus, aí querendo ou não, o que acontece? Eu tava lá e ao mesmo tempo eu tava aqui. E a vida do empreendedor, todo mundo sabe como é que é, né? Do comerciante. E de repente eu fiquei empenhado sem funcionar. E daí eu voltei pra minha realidade, querendo ou não. Porque não tinha escolha. Ou mantinha a confeitaria aberta, né? E eu pensava, não, tem que fazer o negócio andar. Então eu tava aqui trabalhando e tal. E daí eu penso, foi exatamente essa percepção que tu falou, cara, aquela não é a realidade. É um tempo. Até que eu cheguei um dia e convidei vocês para ir almoçar. Que eu convidei. Daí, quando Deus falou aquilo ali pra mim, quando Deus fala com a gente só vai conseguir transbordar aquilo que existe dentro de nós já. Então Deus fala pra gente primeiro, pra gente ir lá e levar adiante essa mensagem. Então, cara, quando aquilo ali falou, aquilo ali me deu assim, não, isso é verdade. Tem que ajudar, vamos trabalhar, mas a gente tem que ter a esperança e o consentimento que, cara, isso aqui não é pra sempre, isso aqui é uma fase. Eu liguei pra vocês, né? Não, gente, vamos almoçar, vamos fazer um bom aqui, vamos sair um pouco desse meio pra gente pegar esse ar, dar essa respirada. Mas eu fiquei impressionado, né, com o número de pessoas, não sabia que era tantas pessoas assim que tinham sido, né, ajudados, né, de certa forma pela igreja. E esses foram, né, aqueles que ajudaram diretamente, fora os indiretamente. E aí, gente, quais são os planos para Âncora agora? O que vocês planejam para fazer essa igreja ainda ficar mais fantástica do que já é? Nós temos muitos sonhos, né? Como eu falei antes, para o sonho de Deus ser maior que os nossos, nós precisamos sonhar. Então nós sonhamos, a nossa missão agora, nós estamos em direção a isso, que é efetuar a compra do local onde nós estamos, que são 30 mil metros quadrados. Vamos colocar ali um prédio, uma celebração para mais de 1.500 pessoas sentadas. Quero construir uma escola com princípios cristãos. Queremos construir quadra de vôlei, basquete, futebol, pista de skate, coisas assim. Por que eu falo isso? Porque qual é a igreja que eu quero deixar para o meu filho? Então, a igreja que eu quero deixar, o legado que eu quero deixar para o meu filho, nos dá continuidade naquilo que nós estamos fazendo. Então, quando tu pensa, cara, fala para um colega da tua escola, cara, vamos jogar uma bola, vamos aonde? Na igreja. Tá, mas na igreja? Não, na igreja tem um campo de futebol. Cara, vamos andar de skate. Tá, mas qual é a pista que é nascer? Na igreja tem. Tipo assim, trazer as pessoas para um ambiente de igreja, e não só um ambiente de culto, de celebração, mas um ambiente de comunhão. De tipo assim, ter um local que é referente. A igreja é uma referência para isso. Tem uma pracinha linda para as crianças, tem um local para tomar chimarrão com a esposa, com os filhos, tem algo para curtir, isso é algo extraordinário. Então tudo isso nós queremos fazer, mas para anunciar que Cristo é a salvação. O que nós precisamos é de Jesus. O Jesus vai estar em todas as pautas da nossa vida. Então o momento que nós comprarmos aquilo vai ser para glorificar o nome de Deus, porque dinheiro nós não temos, mas Ele tem. Ele é o dono do ouro e da prata. Então se Ele é o dono do ouro e da prata, nós descansamos. Então nós temos muitos projetos, queremos... não tem como falar tudo, né? Mas nós temos muitos projetos para São Leopoldo, para a nossa cidade, para as famílias. Projetos sociais. Queremos fazer algo incrível, mudar o ambiente, porque nós percebemos que nesses 35 dias que os abrigados ficaram na igreja, a cultura da igreja mudou a mente deles. E foi muito incrível que quando a Brenda levou uma moça pra casa dela novamente, lá pro bairro, virou a chave de novo. Parece que ela, tipo assim, esqueceu tudo aquilo. Voltou uma pessoa muito louca, assim, tipo assim. Eu, cara, nós podemos mudar o ambiente. Nós podemos mudar uma cultura. E é isso que nós queremos que os projetos Porque 80% das pessoas que ficaram se hospedando lá na igreja foram famílias baixa renda, né? Que vivem uma cultura assim difícil, né? Tanto como criação, tanto na mentalidade também, né? Uma cultura mais de escassez, assim, faltando as coisas. Então, como eles viveram uma cultura ali durante esses 35 dias, né, de realeza,
né? Eles mudaram, assim, já a mentalidade. E Deus nos mostrou que queria continuar levando essa cultura de realeza lá para dentro do bairro. Então, nós estamos com um projeto também social de levar, sabe, essa cultura de realeza, mudar a cultura lá daquele bairro. E vamos mudar. Não, com certeza. Porque, querendo ou não, como tu falou ali, a igreja já era organizada, já fazia trabalho voluntário, já fazia trabalho social dentro dos bairros, ali, bem organizado. E quando veio a pandemia, só potencializou o que já fazia. Quando veio a pandemia, quando veio a enchente, estava dando a pandemia, quando veio a enchente, só potencializou aquilo ali. Né? Tudo aquilo que vocês já tinham, vocês só transbordaram de uma forma muito mais intensa. Né? E esses trabalhos continuam sendo feitos. Que eu lembro de uma história que o Nandão falou pra mim, que me chocou muito, que eu vou colocar também na minha cartografia, que é sobre uma criança que chegou e perguntou se eles não precisavam ir embora. A gente não pode ir embora daqui, né? A gente vai ficar aqui pra sempre. Tipo, cara, qual é a realidade dessa criança? Onde que ela vive? Será que essa criança não está passando por abuso? Será que essa criança não está passando por maus tratos? Será que essa criança está comendo? Porque quando ela ficou numa realidade onde o quê? Onde ela comia, eu acho que dava 6 refeições, né, por dia, que é fora as bolachinhas, né? Fora as bolachinhas. Quando uma criança se estava numa realidade igual essa, num ambiente igual esse, onde tem um Homem-Aranha brincando com ela, onde tem uma cama elástica, onde ela pode ser criança, ser o que ela é realmente, e não vive numa opressão, olha o quanto a gente pode potencializar esse ser, né? Em se tornar uma pessoa melhor, se tornar alguém, uma pessoa de boa índole, na verdade. Né? Sim. Então, essa questão aí, né, vamos saber que vocês têm toda essa visão aí de implementação e de crescimento, né, para dentro da igreja. Mas fala aí, qual é o endereço da igreja? Que a gente não falou até agora. Qual é o endereço da igreja? A igreja ela fica localizada na Christopher Levaley, 1007. Ela é passando a estilo ali para quem mora em São Leopoldo. Ela é fácil acesso da BR até a igreja. Dobrou na BR, pegou a João Correia, vem retinho na igreja. Parece que tu vai ser meio sequestrado quando começar a vir no mato ali. Mas é o local da igreja, é sensacional. Tem no Google também. Tem as nossas redes sociais, Igreja Âncora. Ali nos acompanha em tudo que Deus está fazendo, projetos sociais, tudo aquilo que arde no nosso coração, nós implantamos. E Deus ele vem fazendo o resto. E como que a gente faz para encontrar a Igreja Âncora nas redes sociais? Quais plataformas digitais eles estão lá? Está hoje No Instagram, no Instagram. né? Igreja.âncora. E YouTube também, Igreja Âncora. Nessas duas. E deixa uma mensagem, então, Osna, para finalizar esse primeiro podcast. Eu acredito que essa conversa é uma conversa muito inspiradora para você aí que vai nos escutar, que vai nos assistir. Eu acredito que, sem dúvida alguma frase aqui, alguma palavra tocou o teu coração e vai te incentivar, vai te inspirar a melhorar, a seguir em frente, a acreditar que Deus tem um plano para todos. Assim como Deus se revela através da vida do Osnan, Ele quer se revelar através das nossas vidas também. E Ele pode ter um plano não igual deles, mas um plano diferente, de uma forma única, para fazer a gente criar essa grande unidade que a gente busca sempre, né, em Cristo. Eu acho que eu acredito muito que tudo que nós falamos está tudo relacionado a propósito. Então, se tu quer encontrar o teu propósito, a origem, a tua identidade, não sabe quem você é, mas quer encontrar isso, cara, vem para Jesus. Não há outro lugar para você estar. Nós fomos criados para estar em Deus. Então, Deus ele não quer que nós trabalhemos para Ele. Ele quer que nós trabalhemos com Ele. Há uma diferença. Se eu trabalho para Deus, eu me canso. Mas se eu trabalho com Deus, eu sou renovado todos os dias. Então, a minha mensagem é: você não tem um propósito, está vivendo uma vida sem propósito, deixando a vida me levar. Vai para Jesus, ore no seu quarto, se você estiver no seu quarto, na sua sala, só entregue sua vida para Jesus, deixe Ele conduzir a sua vida. Porque eu tenho certeza que através da tua atitude, muitas pessoas serão alcançadas, assim como foi com a gente. E eu queria dizer que existem muitas estações na nossa vida, né? Mas a estação certa é aquela que nós nos encontramos, né? Existem estações em que nós andamos desapercebidos de quem nós somos, mas existem estações que nós nos encontramos.
Então, que essa realmente seja a estação em que você se encontra. E como a Ana falou, nós só nos encontramos quando nós encontramos o verdadeiro Criador, né? O Criador das nossas vidas. Então, para você saber quem você é de fato, você precisa encontrar o Criador da sua vida. E o Criador da sua vida é o Senhor. Então, que nessa estação seja a estação certa para você encontrar o Criador da sua vida, que aí você vai saber de fato quem você é. Nossa, foi pra mim. Pegou? Eu já tô quase chorando aqui. Eu acho que é a hora de encerrar o podcast. Eu agradeço aí a todo mundo, a vocês, Nanã, Brenda, muito obrigado. Gabriel aí, que está fazendo toda essa filmagem para nós, desse trabalho incrível, essa grande parceria que a gente fez. Eu acredito que vai dar muitos frutos, né, daqui para frente. Até mais, gente. Até o próximo podcast. Valeu!